Chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos juvenis, deste terceiro trimestre da CPAD, em 2025. Texto escrito e comentado pelo pastor Mateus Gonçalves. Hoje nós estamos trabalhando nesse trimestre sobre os personagens marcantes da Bíblia. E a lição 7, que cai no dia 17 de agosto, vai trabalhar sobre Jonatas, o valor da lealdade. Você pode iniciar por algumas passagens bíblicas. A primeira é 1 Samuel, capítulo 20, versículo 42. A segunda está na leitura bíblica em classe, que está em 1 Samuel, capítulo 8, versículos 1 ao 6. Leia esses textos deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, o pastor Janderson Nascimento. Sou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, ô gente boa, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém. Você pode me acompanhar pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram também. É só você colocar no Google Janderson Nascimento EBD e seguir a gente, tá? Que Deus te abençoe e que essa aula seja uma bênção para o teu coração. Hoje nós estamos analisando mais um perfil de um personagem bíblico das Sagradas Escrituras, especialmente um príncipe de Israel, o príncipe Jonatas, filho de Saul, um grande amigo de Davi. O princípio da aula de hoje é analisar sobre o princípio da lealdade. Essa lealdade fala exatamente da fidelidade que nós temos em relação a uma amizade. E essa lealdade também reflete o nosso relacionamento com Deus. Isso quer dizer que quando você estiver ministrando, lembre-se também de trazer uma aplicação para os teus alunos sobre a necessidade de continuarmos tendo um relacionamento com Deus e enxergando também Deus como o nosso amigo. Esse detalhe pode ser utilizado também em sala de aula. Quando você analisa um perfil bíblico, a exemplo desse perfil de Jonatas, você precisa observar alguns princípios que a própria mensagem, que o versículo bíblico que te chama a atenção, que você pode pegar esse versículo e aplicar na vida dos teus alunos e na tua vida também. De repente você pode ver algo que a gente não enxergou aqui e utilizar isso pela vontade de Deus, pela direção que Deus vai estar te conduzindo em sala de aula. Outro detalhe que você precisa observar é que você precisa também utilizar algumas ferramentas bíblicas. E tem um texto que eu quero indicar para você, que é o texto Quem é Quem na Bíblia Sagrada, que vai te ajudar muito durante esse trimestre, especialmente analisando perfil por perfil de personagens bíblicos, onde você pode retirar exemplos e utilizá-los em sala de aula. Ou então, a Bíblia de aplicação pessoal, geralmente lá tem o perfil de cada personagem da Bíblia e pode te dar uma aplicação legal para você ter uma sacada de mestre e ministrar isso para os teus alunos para a glória de Deus. O primeiro ponto da nossa ministração trata então sobre quem é Jonatas. Vamos analisar isso à luz das Escrituras. A palavra hebraica para o nome Jonatas vem do termo Yonatã. Traz essa ideia do sentido bíblico de Javé tem dado. Observe muito bem a respeito dessa orientação do nome de Jonatas. Aquele que Deus tem dado, aquele que Deus tem abençoado. Outro sentido que você descobre sobre o príncipe Jonatas é que ele tinha uma forte amizade com Davi. E ele era diferente do caráter do seu pai. Jonatas, ele traz uma visão e uma compreensão sobre o serviço a Deus e, ao mesmo tempo, sobre a lealdade em uma amizade. Outro detalhe que você precisa levar em consideração é que Jonatas era o príncipe natural após a morte de Saul, como está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 14, 49 e 50. Então, quem herdaria o trono pela linhagem de reinado, pela monarquia, seria Jonatas. Outro detalhe que você descobre a partir da leitura do perfil de Jonatas, que o nome da mãe de Jonatas era Aionã. E a gente percebe, à luz das escrituras também, que Jonatas também tinha outros irmãos. Esses irmãos são, então, Abinadab, Outro detalhe bíblico também, que a Bíblia também me dá informação que Jonatas tinha outros irmãos. Quem são esses irmãos? Abinadab, Malquissua, Ibosete, Merabe e Mical. Mical foi esposa de Davi, conforme a palavra de Deus ensina para a gente. E isso está presente lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20. Em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 8 e 9, nós também somos informados que Jonatas teve outros irmãos. Esses outros irmãos
são filhos de Saul, que Saul teve então com as concubinas. E a Bíblia descreve isso em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 8 e 9. Então, quando a gente olha para o perfil de Jonatas, nós já descobrimos que esse Jonatas ele tem uma construção familiar. Dentro da Bíblia também, nós vamos descobrir que ele tem um filho chamado Mefibosete. Isso está presente lá em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Esse Mefibosete, ele é citado nas escrituras como filho aleijado de Jonatas, porque ele sofreu um acidente quando era criança. E lá na frente, Davi honra esse menino por causa da aliança que ele tinha com seu pai. Isso está presente lá em 2 Samuel, capítulo 9 e também capítulo 21, versículo 7. Então a gente já tem uma construção sobre o perfil de Jonatas. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico aqui no nosso primeiro ponto, eu quero destacar para você sobre o seguinte argumento que a lição traz para a gente. Jonatas, ele era um jovem espetacular. A Bíblia descreve para a gente que o caráter de Jonatas é totalmente diferente do seu pai Saul. O Jonatas, ele era um homem temente a Deus. A Bíblia também descreve que ele era um homem leal, diferente de Saul, que deixou de caminhar com Deus. Isso revela para a gente exatamente um princípio que você pode aplicar em sala de aula. Às vezes, nós, como adolescentes cristãos, jovens cristãos, podemos ter pais e mães que não servem ao Senhor. Mas quando nós temos um relacionamento com Deus, nós caminhamos por esse relacionamento, pelo princípio desse relacionamento, porque nós amamos o Senhor, como Jonatas também amou o Senhor. Outro detalhe bíblico que você vai aprender, já avançando a partir dessa lição, no segundo subtópico, é que Jonatas ele era também um guerreiro que conhece o seu general. E se eu estou te ajudando até aqui, se você pode, deixa teu comentário aí, coloca de onde você está assistindo a gente. Em 1 Samuel, capítulo 14, está escrito que Jonatas era valente. Ele, com apenas o seu escudeiro, derrotou uma guarnição de 20 homens filisteus. A Bíblia descreve que ele era um habilidoso guerreiro, um habilidoso espadachim, em outras palavras. A Bíblia descreve também que Jonatas, ele tinha uma habilidade militar tremenda. Isso está presente em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. Porque ele agia conforme a força do Senhor. Ele era um habilidoso guerreiro, mas era temente a Deus. E as suas vitórias eram confirmadas pelo Senhor. Quando nós analisamos as passagens bíblicas, nós descobrimos alguns detalhes que são interessantes. Ele era um homem de guerra. A Bíblia apresenta isso para a gente lá em 1 Samuel capítulo 11 e capítulo 13 também. Em 1 Samuel capítulo 14, ele foi capaz de derrotar 20 homens, como nós citamos para você, a partir da força do Senhor apenas com seu escudeiro. A Bíblia também descreve que ele foi quase morto pelo seu pai depois de quebrar um voto que o seu pai tinha feito sobre um jejum que era incabível para o momento, e ele venceu uma batalha, se alimentou, quebrando então o voto do seu pai, como está escrito lá em 1 Samuel capítulo 14, versículos 25 ao 45. E aí nós percebemos que a qualidade de Jonatas é apresentada como um grande guerreiro, como um homem que está presente em fidelidade e em lealdade também. Ele se compromete com aquilo que ele faz. E aqui nós podemos retirar um princípio também. Nós, servindo ao Senhor, devemos nos comprometer com as coisas de Deus, com a direção de Deus, com a orientação de Deus, com o caminho de Deus. Sobre o relato do seu pai ter feito um voto e Jonatas ter quebrado o voto, isso aqui é bem simples. Por exemplo, o voto era de Saul e não de Jonatas. E Jonatas não tinha o conhecimento desse voto do jejum. Por isso, Jonatas se alimenta junto com seus soldados. É quase morto por Saul, mas tem o livramento pelo cuidado de Deus com a sua vida. Já avançando, espero estar ajudando você, o segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento aqui na lição. Onde encontrar um Jonatas? A Bíblia descreve para a gente que Jonatas possuía um caráter exemplar, uma personalidade única. Isso está presente lá em 1 Samuel 14, 13, 2 Samuel capítulo 1, versículos 22 e 23. Ele inspirava os seus soldados. Ele inspirava as pessoas que o seguiam.
Ele era um homem de conduta íntegra, que servia ao Senhor também de todo o seu coração. E a Bíblia também descreve que ele era um homem de Deus. Passou a ter uma amizade com Davi, conforme está escrito lá em 1 Samuel capítulo 17, depois que Davi derrotou o gigante Golias pela presença de Deus. E essa amizade criou-se então um laço, que esse laço foi desfrutado até mesmo pelos filhos de Jonatas, como você vai observar posteriormente na escritura, especialmente no livro de 2 Samuel capítulo 9 a seguir. A Bíblia descreve que o próprio Jonatas desfrutou e teve uma aliança tremenda com Davi, abençoando Davi no momento em que Davi venceu a batalha contra o gigante Golias, dando para Davi, observe, a sua espada, o seu arco, a sua capa, como está escrito em 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 ao 5, cuidando de Davi como um verdadeiro amigo. E a Bíblia também descreve que o cuidado de Jonatas com Davi era tremendo. Até mesmo no período em que Saul queria matar Davi, Jonatas protegia Davi e ajudava Davi. À luz das Escrituras, nós vemos aqui um grande laço de amizade. Uma verdadeira amizade construída pela bondade de Deus. E como nós precisamos de pessoas assim, que têm um caráter de se envolver, de ter verdadeiras amizades, de cuidar das pessoas, guiando o principal valor que é servir a Deus. O primeiro subtópico do segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento: ser ou não ser rei? Eis a questão. Jonatas reconheceu que Davi era escolhido de Deus para ser rei em Israel. E aqui nós aprendemos um princípio sensacional. Jonatas é humilde e ele reconhece o outro como seu superior. Ele poderia ser rei em Israel pela herança do trono, mas ele vê a mão de Deus sobre Davi, ele reconhece a mão de Deus sobre Davi e entende que Davi seria rei em Israel, e ele desfruta dessa amizade sem interesse. Como está escrito em 1 Samuel capítulo 18, versículos 4 ao 5, capítulo 20, versículos 12 ao 29, também capítulo 23, versículos 15 a 18. Você percebe à luz das Escrituras que Davi e Jonatas tinham uma amizade que era abençoada pelo Senhor. Jonatas seria o sucessor natural de Saul, mas ele entendia humildemente, compreendendo que quem seria rei em Israel seria o próprio Davi. Você tem uma base bíblica lá em 1 Samuel capítulo 23, versículo 17. E ele foi amigo leal a Davi, até mesmo no tempo de angústia, e tratando Davi como um verdadeiro irmão. Você pode ler uma passagem bíblica, conforme está escrito em Provérbios 17, 17. Daí o valor de uma verdadeira amizade, de reconhecer no outro a presença de Deus. Para avançar, o segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: procura-se. Será que nós podemos encontrar pessoas semelhantes a Jonatas? Você pode levantar essa questão em sala de aula, que tem o desejo de ver o outro como seu superior e considera o outro como seu verdadeiro irmão, em uma verdadeira amizade? Será que nós podemos encontrar jovens cristãos que sejam verdadeiros, autênticos, humildes, como Jonatas, que sirvam ao Senhor de todo o coração? Jonatas tinha caráter, e ele caminhava a partir desse caráter, do princípio da palavra de Deus, da direção de Deus, honrando a amizade que ele tinha com seu irmão Davi, o seu irmão de armas. Nós precisamos orar para que Deus então levante pessoas como Jonatas nessa geração, dentro do seio cristão, que sejam verdadeiros discipuladores e discípulos de Jesus para impactar vidas. Isso é necessário. Fale sobre isso com os teus alunos. O terceiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: não tem preço. Eu espero estar ajudando você até aqui. Se essa aula está edificando você, deixa teu comentário aí, porque isso ajuda a gente em Cristo Jesus. O primeiro argumento, que é o primeiro subtópico, trata então sobre o seguinte argumento aqui com a gente: fazer o bem sem olhar a quem. A Bíblia descreve para a gente que Jonatas foi leal até o fim. Leal ao seu pai, leal aos seus irmãos e leal a Israel. A Bíblia também diz que Jonatas, ele morreu em batalha. Ele não pôde ver o seu amigo Davi se tornar rei.
Mas a Bíblia descreve que Jonatas morreu diante de uma batalha contra os filisteus. E ele morreu junto com seu pai e com seus 2 irmãos, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 2. Quando Davi soube dessa morte, Davi ele lamentou muito porque ele perdeu um verdadeiro irmão, um verdadeiro amigo, como está escrito em 2 Samuel, capítulo 1. Daí a necessidade de nós entendermos da lealdade de Jonatas. Um Jonatas que passa por essa geração e deixa marcas de amizades. Será que você está deixando marcas verdadeiras do testemunho de Cristo sobre você? Como Jonatas deu esse testemunho de forma especial? Jonatas ele plantou bem, cuidando de Davi no meio de uma perseguição. E Davi, anos mais tarde, se lembra e se recorda do seu amigo, em 2 Samuel capítulo 9. E ele encontra um filho de Jonatas, chamado Mefibosete, que passa a ser abençoado por Davi, ter os recursos da casa de Saul sobre ele e cuidado por Davi até o fim da sua vida. Jonatas plantou e a sua família colheu esses frutos, os frutos de uma verdadeira amizade, sendo honrado por Davi anos mais tarde. Aquilo que você faz hoje em benefício de alguém, se essa pessoa tem um coração grato como o de Davi, anos mais tarde ela vai retribuir esse benefício que foi feito por você. Se chegar a não retribuir, faça para a glória de Deus. Olhando para a Bíblia, nós encontramos um princípio. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E isso é ensinado a partir da ótica das Sagradas Escrituras. Como segundo subtópico do terceiro ponto, qualidade não é quantidade. Isso reflete a respeito de uma verdadeira amizade. Ter vários amigos e vários seguidores nas redes sociais, você pode abordar isso, não significa que você tem verdadeiros amigos. Uma verdadeira amizade, ela é desfrutada em qualidade. Verdadeiros amigos são poucos, assim como Davi e Jonatas. Dá para se contar nos dedos. Mas essa quantidade de pessoas que nós temos como seguidores não podem ser considerados como verdadeiros amigos. São colegas, conhecidos, seguidores. Mas quando você olha para isso em uma rede social, as pessoas às vezes pensam que isso é um princípio da fidelidade e da felicidade. E não é. A verdadeira fidelidade e felicidade é encontrado em uma amizade que é concreta, que é perto de você. É uma pessoa que você conta para todas as horas, como está escrito em Provérbios 17, que te ajuda a servir ao Senhor. O próprio Salomão registrou isso lá em Provérbios. E é necessário entendermos que uma verdadeira amizade ela é construída em Cristo. Quando você olha para a Bíblia, para as Sagradas Escrituras, o próprio Jesus chamou seus discípulos de verdadeiros amigos. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que aquele que está ligado em Cristo desfruta então de verdadeiras amizades em Jesus. E o terceiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: valor ou preço. O que você busca? Presentes, valores ou princípios, reconhecimento, verdadeiras amizades, como Davi tinha com Jonatas. À luz das Escrituras, nós aprendemos que o Jonatas, ele sempre desejava o melhor para o seu amigo. À luz da Escritura, você também vai aprender um princípio sensacional para você. Viva a sua vida amando a Jesus de todo o teu coração e considerando os teus amigos como servos e servas de Cristo, que também precisam ser alcançados pelo amor de Deus. E esse amor de Deus reflete o verdadeiro valor de uma amizade. A verdadeira amizade não é comprada por recursos, por presentes, por dinheiro, mas ela é garantida e é ganhada como um presente, como dádiva de Deus, enviada por Deus, como graça de Deus, para nos ajudar a crescer em Jesus. Eu espero que essa aula possa ter te edificado hoje para a glória de Deus e que você seja um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja, em nome de Jesus. E se eu te ajudei, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram também, segue a gente lá, vou ficar feliz se você fizer isso, tá bom? Deixa teu comentário aí, teu likezinho, se inscreve no canal, indica essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus, aprendendo sobre o valor da verdadeira amizade. Quem acha um amigo, acha um irmão. Eu espero que essa aula possa ter te abençoado em Jesus.
Se você está afastado de Cristo e precisa voltar para a igreja, olha, volte para Jesus. Aceite a Jesus como seu Salvador. Você pode fazer isso deixando um comentário abaixo, aqui na descrição desse vídeo, nos comentários, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a direção de Deus sobre a sua vida, para que Deus possa te abençoar para a glória e honra do Senhor. E como dica de leitura, pessoal, eu quero trazer um texto que vai te ajudar durante esse trimestre. É a dica desse texto aqui que eu citei para você do Paul Gardner, quem é quem na Bíblia Sagrada, onde você encontra o perfil de cada personagem bíblico que nós estamos estudando aqui, e você pode tomar esses perfis e utilizá-los em sala de aula para o teu crescimento em Jesus. Olha, que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na lição de número 8, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: Absalão, o alto preço da vingança. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.